Capítulo 15, parte 1. Bruto. A catástrofe do Curupaiti e o segundo combate ao ataque a Tuiuti, em agosto de 1867, trouxeram breve período de trégua ao ganho de fôlego e reestruturação da tática e estratégia de combate no front, com substituição do comandante em chefe do teatro de guerra. Afastou-se o general Mitre e assumiu Luiz Alves de Lima e Silva, o mais alto comandante da operação. Chegam os milicianos, formam batalhões de voluntários das províncias imediatamente incorporados ao exército. Apresentam-se com o uniforme característico do estado procedente, cores e modelos de acordo com a origem correspondente à bandeira das províncias. Geram, com a despadronização de uniforme, perturbadora confusão no campo de batalha e organização das unidades militares. A diversidade de traje ocasiona a baixa de muitos combatentes, alvejados indevidamente por mera distração no momento de identificar e abater o inimigo. Situação solucionada por Caxias, o novo comandante em chefe do alto comando da Tríplice Aliança. Padroniza os uniformes com fardamento único, facilitando a identificação, a disciplina da Ordem Unida e o comando de combate. O novo líder organiza, assim, com medidas disciplinares, apoio ao Exército. Pontinhos brilhantes no céu vencem o crepúsculo afogueado que se entrega irresistível ao manto sombrio da noite, dando ao acampamento aspecto de pesar e tristeza. Após recebimento do kit para manutenção das necessidades pessoais, troca de traje e apresentações, Tenente Sheila visita as instalações de saúde no acampamento. Fica a par das imensas dificuldades por que passa a companhia de saúde. Não obstante o empenho e incansáveis esforços das lideranças sensibilizadas com a dramática situação. Os enfermos internados nas unidades precárias de recursos não recebem assistência suficiente, muito menos o medicamento essencial. Os mutilados, incapacitados em recuperação, aguardam alta médica e transporte para retornar ao lar. Sem perda de tempo, a recém-chegada assume a função de enfermeira e inicia os urgentes procedimentos aos heróis tão anônimos quanto invisíveis aos olhos da pátria, mas reais. À noite, óleo de peixe soldado alimenta a luz bruxuleante da lâmpada acesa. Tem-se a impressão de que a chama se extinguirá no próximo sopro. A queima de gases na enfermaria recende nas instalações da tenda desagradável almíscar que se confunde com as exalações emitidas pelos medicamentos aplicados às feridas expostas por chagas que a pólvora não permite rápida cicatrização. As exalações conferem ao ambiente um peso de dor ainda maior em apavorante silêncio cortado por lacinantes gemidos que os analgésicos e ungüentos não aliviam. Ao fundo, insetos e batráquios compõem uma orquestra sinistra que se repete quanto mais e sem intervalos. É o canto fúnebre da natureza em choro. Profundamente consternada com o quadro dos enfermos, a exigir amparo e cuidados, a enfermeira avança na madrugada lúgubre. Senta-se, analisa algumas fichas em cima da mesa e ouve ruídos do lado de fora. Sem levantar-se, olha entre a abertura da porta de lona da enfermaria e vê estranhos vultos em movimento que não consegue distinguir de pronto. Vislumbra apenas alguns poucos homens e um animal, ao que lhe parece, sem certeza do que vê. Tem a impressão de que se trata de um gordo bezerro ou coisa assim. Não, pelo porte parece um filhote de potro ou lobo. Sim, é um impaciente e desassossegado lobo-guará. A enfermeira volta a atenção aos prontuários. O curto período na função não permite identificar os pacientes pelo nome. Todavia,
continua ouvindo os ruídos de passos do lado de fora, rondando a enfermaria. Será alguém fiscalizando a segurança do hospital? Despreocupa-se com a ocorrência e concentra a atenção nos prementes afazeres. Na madrugada, é surpreendida com a entrada súbita de imenso animal. De olhos arregalados como rubis flamejantes, a fera grunhe com grandes presas e dentes cerrados. O animal para a uns 2 metros. A enfermeira está atônita e imobilizada. A fera se surpreende com a presença da estranha e tem a cabeça erguida, enormes orelhas em riste, como rebelde muar empacado. O bicho mantém a monstruosa expressão de ira e avança sobre a oficial, a língua de fora. O animal de dentição exposta rosna sob olhares perplexos do pelotão de reconhecimento. Acabam de chegar da missão. Estão acompanhados dos índios Urubatã e Guaraci. Em alto e salto rápido, inesperado, o bicho atrevido coloca as patas em cima dos ombros da enfermeira, imobilizada e estática. Sôfrego, lambe-a no rosto, nas mãos. Dá tremendo e descomunal susto em todos. Sheila Kaiova, que estivera sentada, lívida, afaga a fera e levanta-se com calma. Arrastada pelo animal, passa em revista os enfermos aos primeiros estertores dos raios que iluminam a enfermaria de manhã, de promessa quente. Sheila está aceita e batizada por Bruto, o imenso cão vira-latas. Mascote, com um M maiúsculo, enfermeiro do 31º Batalhão do Corpo de Voluntários da Pátria do Exército Brasileiro. Os dias transcorrem em imensa atividade. Há elevado número de baixas, enquanto os esforços se multiplicam, minimizando dores e sofrimento dos combatentes atingidos por petardos. A dedicação do corpo de saúde minora os padecimentos físicos e mitiga o sofrimento das almas pungidas, imobilizadas em lacrimável catre. 2 dias depois, o batalhão informa para a ordem do dia. A admiração é geral diante do inusitado. Bruto surge uniformizado, altivo e garboso. Marcha imponente qual alazão árabe após conquista de prêmio. Cheira os pés dos comandantes, em especial cumprimento e deferência. Passa a tropa em revista. Aproxima-se de Sheila, recebe o afago e coloca-se ao lado, pouco à frente à esquerda, como se estivesse ante uma tribuna de honra. Assenta-se elegante em cima das patas traseiras, o dorso erguido sobre as dianteiras, esticadas em prumo na vertical. As orelhas em pé, olha para a enfermeira e aguarda aprovação. Inteligente, parecendo disciplinado, não late e evita grunhir. Soberbo, presta máxima atenção ao pronunciamento do marechal de campo, comandante das divisões dos exércitos. Passa a impressão de entender todas as instruções do comando. O inusitado comportamento exibicionista e vaidoso do cão causa perplexidade e exagerado ciúme na tropa dos antigos companheiros combatentes. Sentiram-se preteridos pela nova amizade. A lealdade de Bruto não permite a ingratidão pelo afeto da camaradagem. Não, apenas distingue a oficial que se desdobra em atenções aos enfermos sem demonstrar enfado e exaustão. Bruto procura retribuir o carinho e os afagos da oficial, além do interesse, zelo e ação em favor da causa dos enfermos. A enfermeira providenciou-lhe bonito uniforme branco, há muito esperado, como o qual se sente compensado e garboso. Traje constante da Cruz Vermelha tradicional, bem bordado, e as inscrições ao alto, EB. Ao meio e ao centro a Cruz Vermelha. Tanto embaixo quanto em cima, verde oliva na legenda 31º BCVP. À altura dos acontecimentos,
Bruto já havia se notabilizado como verdadeiro herói. Conquistara respeito e consideração. Em campanha nas batalhas de combates sangrentos, saía em meio aos corpos dos soldados abatidos, procurando os que se mantinham vivos. Latia e grunhia, saltando trincheiras entre cadáveres e corpos inertes ainda com vida necessitados de socorro. Aliados ou não os abandonava, até a chegada dos pelotões de saúde ou outros companheiros que pudessem promover o resgate dos alvejados, impossibilitados de caminhar. O alistamento e a incorporação de Bruto deram-se inusitada, espontânea e voluntariamente. Em meados de 1865, após a deflagração da guerra, o cão adentrou o pórtico do quartel dos Bourbonos, no Corpo de Polícia do Rio de Janeiro. Cabisbaixo, rabo entre as pernas, cheirou aqui, ali, procurando sabe-se lá o quê. Assustado e faminto, mantinha os olhos esbugalhados. Bem esperto. Um cão agigantado, portador de físico incomum para um animal da raça marins, que são vira-latas grandes, pardos, truculentos. Enorme cabeça desmesurada, magérrimo, feioso que só. De medidas agigantadas, 1,32 m de comprimento por 63 centímetros de altura. Patas destacadas pelos dedos compridos, além do normal ou comum aos parceiros. Garras longas, pontiagudas e afiadas, bastante desafiadoras. Altamente preparado para combate, gabava-se em exibição canina frente a qualquer matilha. Bicho assustador. Tão feio que chamou a atenção dos soldados, que lhe atiraram poucos restos de comida e pães dormidos, agarrados com a voracidade de fera faminta. Sempre que saciado na fome e na sede, partia sem demora do quartel. Depois, na hora do aperto, lembrava-se e voltava farejando e revolvendo latas e depósitos de lixo. E assim, dia após dia, era tratado pelos militares em serviço e principalmente pelos aquartelados. Por vezes pernoitou no quartel. Terminou também por se aquartelar. Instalou-se definitivamente na unidade militar, acomodando-se à fartura. Saía e voltava nos serviços das rondas em companhia das patrulhas e milícias. Participava das atividades permitidas, identificando viciados em rapé e outras esquisitices. Pelas características incomuns, estabanado, grande e feio, passou a ser chamado de Bruto. Aceitou de pronto, com simpatia, o nome de bom gosto. Considerou adequado ao porte imenso o dissílabo que pareceu perfeito ao respeito que o aspecto da performance exigia. Quando ouvia gritar, Bruto! Atendia ao chamado com rapidez e precisão. Contudo, não perdeu o instinto ordinário, inquieto, livre, vadio e boêmio, portador dos adjetivos que certamente o motivaram nas aventuras soberbas e travessuras de malandro carioca tirador de onda. Com a reestruturação do Corpo de Polícia da Corte, face à guerra, a unidade transformou-se no 31º Corpo de Voluntários da Pátria, formando um contingente de 501 homens com missão no front. No dia que antecedeu a viagem, por medida de segurança e se evitar problemas, Bruto foi aprisionado no quartel. Decisão tomada por unanimidade na tropa, em virtude de seu caráter indisciplinado e rebelde, amplamente conhecido no batalhão e nas redondezas. A tropa estava pronta. Ansiosamente aguardava o embarque no cais com destino ao front. Ao se aproximar da plataforma de embarque, encostando-se ao escaler, Bruto surgiu inesperadamente, aos saltos, surpreendendo os soldados. Foi um dos primeiros a embarcar. O animal sentiu a ausência da camaradagem e dos amigos no quartel. Se desvencilhou das amarras e fugiu. Bateu em disparada carreira ao seio do grupamento com destino à guerra. Consentido pela camaradagem,
continuou a aventura de mascote. Partiu para a luta no palco distante de sangrentos horrores. Bruto permanece leal e retribui a permissão do comando militar como pode, prestando serviços ao seu alcance. Sem qualquer adestramento para a tarefa, ornou-se como verdadeiro sentinela de vanguarda. Notabilizou-se como cão pioneiro do exército e das tropas militares. Especializou-se. Tornou-se exímio enfermeiro disputado pelo pelotão de reconhecimento, ao qual presta relevantes serviços. Ostenta orgulhoso no coração dos combatentes intangível medalha de herói. A Bruto nunca fora ensinado absolutamente nada. Aprendera tudo como tem aprendido, com a mais sábia das inteligências, a intuição instintiva. A despeito de sua aparência abrutalhada e selvagem, faz-se no cumprimento de cada missão, no desempenho das funções, muito maior e mais belo, muito mais lindíssimo. Adaptada rapidamente pelas necessidades às novas funções, Sheila Kiowa tem prévia autorização do comando de ser acompanhada na viagem que empreenderá. 3 soldados, o cão Bruto e os índios Guarani, Urubatã e Guaraci. Partirá em visita à aldeia que nascera. Está autorizada a voltar à aldeia uma vez por mês, distante no sentido noroeste, 5 horas e meia de acampamento, logo na fronteira, após o Rio Paraná. Lá, com a mudança de cenário, certamente se encontrará com o pai e aliviará as tensões psicológicas decorrentes dos horrores da guerra. Refrescará a cabeça em conversação amena e alegre. Johan utiliza com frequência os serviços das vivandeiras para comunicação com a filha. Essa é uma das atividades comuns na região em conflito. No acampamento, Sheila recebe correspondência de Cristiane, de outras amigas e também de Ioná e Jaqueline. Cristiane não deixa de falar sobre as reuniões que participavam. Informa que o pessoal ficou felicíssimo ao saber que o assunto estava sendo tratado no Brasil, na Bahia e principalmente na capital do Império, o Rio de Janeiro. A amiga comunica com entusiasmo o namoro com Marcellus Bressan de Saint-Pierre, rapaz admirado, sério, que conheceram no aniversário da tia. E todos estão com saudades e preocupados ao saber que se encontra na zona em litígio. São tantas palavras amáveis da amiga sincera e saudosa. Encanta-se com as belas citações maternas de Mademoiselle, impregnadas de ternura e recomendações reconhecidas por Sheila. Ao terminar de ler a missiva, coloca-a sobre o peito em gesto de longo abraço nas amigas queridas distantes. Apaga o candeeiro, adormece sorridente e feliz.